Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Fred. Eu tô fazendo uma troca de máquina aqui. Pode ser que eu apareça aí pedindo para entrar de novo. Aí eu vou sair dessa aqui, tá? Tá ok. Tô com um probleminha de áudio aqui e tô tentando fazer a troca. Tudo em paz aí? Tudo certinho. Bom dia, Fred. Tá me escutando? Bom dia, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Fred. Bom dia, tudo bom? Tranquilo. Eu vou pedir para que as pessoas, se puderem colocar não só o nome, mas a instituição também, né, na tela, seria interessante até para que os colegas possam conversar e a minha equipe possa também ver o nome das pessoas e de onde são, por favor. Bom dia, tudo bem, Fred? Bom dia, Francisco. Como é que vai? Coloca o nome da tua instituição, Francisco, ao lado da telinha. Bom, beleza, deixa eu ver aqui. Vamos só aguardar a entrada do Gabriel e vamos começar o nosso painel assim que ele entrar. Quem vai falar primeiro vai ser o Fernando, né? O Fernando, ele vem da Firjan e se comprometeu a participar desse nosso painel, né? Fernando Montero, ele é gerente de cenários, petróleo, gás, energia e naval da Firjan, né? Se eu tiver errado, Fernando, você me conserta. Não, Estamos tá esperando, correto. estamos esperando a presença do Gabriel, que será o segundo palestrante do nosso painel, tá? O Fernando já está na telinha aí. Confirma para mim se apareceu aí direitinho, por favor. Tá sim, Francisco. Tá ótimo. Bom dia, Luciano. Luciano, se possível, põe tua... você está dirigindo, né? Eu tô parado no carro, mas tô dentro do carro. Ah, é para botar o nome da tua instituição ao lado do teu Sim, nome? sim, vou editar. Obrigado. Peraí, só um minutinho. Eu vou tentar falar aqui com o Gabriel rapidinho para ver se ele vai estar com algum problema. Ah, ele já viu a minha mensagem aqui. Já deve estar entrando.
Fernando, você conseguiu ver a nossa nota técnica? Confesso que não, porque eu entrei de férias. Estou aqui, Ah, tô aqui numa exceção aqui participando, já que a gente já tinha remarcado, então. mas Mas aí depois você dá uma olhadinha, que a vou. gente, inclusive, nós vamos usar esse painel para tentar atualizar essa nota técnica. Ô, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Opa, tudo bem? Desculpa o atraso, Na pessoal. verdade, esse painel, além da importância dele pelo próprio tema, nós vamos usá-lo para também alimentar essa nota técnica e atualizar ela no que diz respeito ao que a gente, às pesquisas que foram feitas pelo próprio fórum. Então, meus prezados, vamos começar o nosso painel. O nosso painel é Entraves e Soluções para a Cadeia de Valor do Gás no Estado do Rio de Janeiro, onde nós vamos ter o nosso querido Gabriel, que faz parte da Câmara Setorial, né, e é presidente do Conselho de Energia e Transição Energética da CRJ, e o Fernando Monteira, gerente de cenários petróleo, gás, energia e naval da Firjan, né? Então, vamos começar o nosso painel. Espero que seja, espero não, tenho certeza que será extremamente proveitoso. Vamos colocar aí uns 15 minutos a 20 minutos para a exposição de cada um. Como só são dois palestrantes, se tiver que passar um pouquinho, não tem problema, mas a gente vai deixar os questionamentos após a fala dos dois, para que a gente possa primeiro ouvir os dois e depois a gente colocar nossas sugestões e comentários. Tá ok? Combinado? Então, Fernando, como foi combinado, você abre o painel. Por favor, a palavra é sua. E eu vou pedir para que todos aqueles que estejam assistindo o painel, que abram, se possível, os seus vídeos, para que a gente tenha uma clara ideia de reunião, né? Para a gente consiga ver as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Ok? Fernando, a palavra é sua. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero também vê-lo, né? No caso, não palestrando, mas também vê-lo na jornada G20, que vamos começar na segunda-feira. Apareça lá no Palácio Tiradentes, será um prazer vê-lo, tomar um café e conversar diretamente com você. Então, Fernando, a palavra é sua, fique à vontade. Tá ótimo. Obrigado, Fred. Dessa jornada, depois se puder passar a informação, o Pode convite, o que deixar. que é, que eu não tô fora, não tô olhando o e-mail. Não sei nem se você já chegou a mandar. Bom dia a todos. Obrigado, Fred, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia, Gabriel, colega de um monte de painel, colega de comitê, de um monte de assunto. É, a gente organizou aqui para eu falar inicialmente porque eu preparei uma apresentação que vai dar um pouco dessa visão de barreira entrave, além de um detalhe, né, do que avançou, um pouco do histórico, né, quando a gente fala de desenvolver o mercado de gás natural, o que já aconteceu. Só que eu não consigo compartilhar a tela, Fred. Você está no mudo. Equipe, por favor, liberando aí um compartilhamento do Fernando, por favor. Aí, quando vai liberando, já foi. Pessoal, rápido. Já estão vendo? Já. Continuam vendo agora? Sim. Tá Agora ótimo. ficou em Agora modo modo de apresentação. apresentação. Tá ótimo. Perfeito. Inicialmente, para quem não conhece, né, quem não acompanha a atuação da Firjan, imagino que devam saber por alto, mas eu trouxe aqui um slide específico da nossa atuação voltada para o mercado de gás, para o mercado de energia, né? A gente é uma gerência de petróleo, gás, energias e naval, e a gente tem três frentes principais de trabalho. Um lado que é a parte mais focada no desenvolvimento de fornecedores do Rio de Janeiro, né? Então, olhando o que a gente tem de capacidade de fornecimento, o que os grandes demandadores solicitam de capacitação, de normativas, de que tipo de equipamento que estão precisando, etc. E a gente ajuda, então, o fornecedor a entender esse mercado, entender como é que ele se torna um fornecedor nessas indústrias e fazer essas conexões identificar o que a gente, como SES e Senai, né, que trabalha na qualificação, desenvolvimento de tecnologia,
parte de saúde ocupacional, etc., como que a gente pode atuar para aumentar a competitividade da indústria aqui do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a gente tem também uma linha específica para relacionamento e parceria com o mercado, então isso é o nosso conselho que a gente tem, Conselho Empresarial de Petróleo e Gás, alguns núcleos de trabalho em que o núcleo de gás natural é um dos mais ativos, dada a importância e a quantidade de assuntos, que vocês vão ver no slide mais à frente, a quantidade de assunto que a gente tem, que é importante ter atuação. Então, o núcleo de gás acaba sendo um dos mais atuantes. E participação em eventos, organização dos nossos eventos próprios, eventos terceiros, sessões de espaço, participação em feiras, Rio em Gás, Feira Internacional, Feira Internacional, etc. Então, essa relação com o mercado. E, além disso, tem a parte que é onde eu estou como gerente, que é focado na construção e difusão de conhecimento, né? Então, a gente tem um informe diário que está suspenso temporariamente por causa de um problema de TI que a gente teve, deve voltar daqui a pouco, e toda a parte de desenvolvimento de estudos, publicações, a parte da relação com o mercado voltado para o conhecimento técnico, né? Entender as necessidades técnicas, regulatórias e o que precisa melhorar no mercado para o estado do Rio ser cada vez mais competitivo, a nossa indústria ser cada vez mais competitiva. Então, a gente tem uma publicação para petróleo, uma publicação para naval, uma focada agora em transição e integração energética, uma específica de gás natural, que vai ser lançada em janeiro, final de janeiro, dia 30, se eu não me engano, então já deixo o convite para todo mundo que está aqui, quando chegar a data, eu vou encaminhar para o Fred, para ele compartilhar com vocês, para vocês estarem juntos com a gente, e um painel que ele é em inglês, porque ele é focado em atração de investimento, divulgação do Brasil, principalmente para o exterior, mas é um painel focado nos projetos de energia do Rio de Janeiro. Então, tem todos os projetos que estão acontecendo, ou seja, em andamento, os que estão confirmados, os que estão, né, em licenciamento ambiental, os que estão em estudo, etc. Todos esses projetos estão aí. Hoje, se eu não me engano, acumulam o valor de 200 bilhões de reais em investimentos, vamos dizer assim, ad eternum, né? Não é de 2024 a 2025, 27. É tudo que tem disponível para o portfólio de investimentos em energia aqui no Rio de Janeiro. E aí cada publicação tem um painel de dados, etc. Depois eu mando também um link para o Fred, ele compartilha, onde vocês conseguem acessar todas essas informações. Então, a gente está sempre junto com o mercado, entendendo questões de fornecimento e questões de ambiente de negócio para desenvolvimento da indústria e atuação do SESI Senai, porque é uma das missões, né, Firjan, a participação do SESI Senai junto com a indústria. Então, tudo que precisarem, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, mandar e-mail. A gente está sempre junto com o mercado. Não foi? E aí, já entrando aqui na questão do mercado de gás em específico no Brasil, né? A gente roubou esse slide que é muito bom da EPE, que traz um histórico dos avanços, né? O que já aconteceu quando a gente está falando desde lá da Constituição Federal, passando pela Lei do Petróleo em 1997, descoberta do pré-sal, etc. Tudo o que aconteceu em questão regulatória e programas de governo para o desenvolvimento do mercado, e aqui é focado com gás natural, né? Então, a gente, desde 1997 até 2024, vamos dizer assim, desde que eu me entendo por gente, a gente teve pelo menos aí uns 3, 4 programas de governo. Pode ser que aqui entre 2016 e 97 tenham tido mais, né? Mas nos últimos anos, focados no mercado de gás natural, teve o programa Gás para Crescer, teve o novo mercado de gás, teve agora o Gás para Empregar e agora ainda tem também o Potencializa EP. E aí, o que já aconteceu? Desde então, tem diversas diretrizes sendo desenhadas para a abertura do mercado. Só que a abertura, de fato, ela só consegue acontecer a partir daquele momento em que tem o TCC entre o CAD e a Petrobras, aqui entre 2019 e 2020,
resolução do CNPE para a concorrência no Mercado Livre, um comitê de promoção de concorrência e o TCC do CAD com a Petrobras começa aquela abertura de fato, né? Que a Petrobras não pode mais comprar o gás na boca do poço e passa a ter que, aos poucos, passar a responsabilidade de venda desse gás para os próprios produtores. E aí entra todos aqueles processos de abertura do transporte, de liberação de capacidade, os acordos para acesso às capacidades de processamento, escoamento de gás natural, enfim, são várias ações que aconteceram e aí culminaram também na nova lei do gás em 2021, a regulamentação em 2021 também, e agora, mais recente, junto com o Programa Gás para Empregar, mais um decreto trazendo uma nova visão com relação à abertura desse mercado. E aí, nesse decreto do Gás para Empregar, ele veio muito focado, principalmente na questão da oferta e nas infraestruturas essenciais, porque o que o Poder Executivo Federal percebeu? Que por mais que a gente estivesse num cenário de acesso negociado entre as partes, para acesso ao escoamento, acesso ao processamento de gás natural, na verdade isso não estava acontecendo, era um contrato basicamente de adesão. Então, ou você entrava ou você não entrava, e ali a Petrobras aí colocava as regras, tinha algumas questões muito fora de um contexto de mercado, de funcionamento de um mercado em que o ator monopolista ditou as regras e isso que estava acontecendo. Então, esse decreto ele vem para olhar essa questão de infraestrutura, fazer uma regulação do acesso negociado para conseguir, de fato, reduzir os custos, porque o que o MME percebeu é que maior parte do custo do gás natural final estava vindo dos custos de escoamento e de processamento desse gás, né, o gás de outros produtores, e um viés também voltado para a questão da oferta. Por mais que a gente tenha tido vários avanços, quando a gente olha as projeções da EPE com relação à expansão da produção de gás natural, na verdade, existe uma diferença muito grande entre a produção bruta e a produção disponível, né? Então, isso por causa da reinjeção, isso é uma produção de gás muito atrelada à produção de petróleo. Então, esse decreto ele trouxe uma visão voltada para redução dessa reinjeção. Então, com um arranjo mais apertado para evitar que sejam feitas decisões de reinjeção puramente porque é mais fácil, vamos dizer assim, né? Quando a gente está tratando de uma produção de petróleo, 300 quilômetros, 5.000 metros de profundidade, etc. Um ambiente hostil, mas não tão hostil quanto a Noruega, por exemplo, acabou sendo tomadas decisões mais fortes para a reinjeção de gás natural e aumentar a produção de petróleo. Mas existe um espaço aí de atuação para redução dessa reinjeção, para só para aquela reinjeção que é técnica, que é necessária para questões de segurança e também de estímulo à produção de petróleo. E aí, logo depois desse decreto, saiu, então, a portaria do Potencializa EIP, que é focado num comitê de monitoramento do setor de gás natural. Ele não vai fazer, numa avaliação inicial, né, lendo ali a portaria, ele não vai fazer regulação, esse comitê, ele é apenas para monitoramento e sugestão de atuação da ANP. Então, olha, está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, nossas indicações são faça isso, não faça aquilo, propõe isso para a ANP coloca isso para a prática, propõe isso para o CNPE, o CNPE determina as diretrizes. Então, aqui nesse slide, já, né, tem um pouco do que eu falei, já traz essa visão de alguns entraves, algumas oportunidades que foram desenvolvidas e que tem com relação ao mercado de gás aqui no Brasil. Além disso, quando a gente olha também a importação, tem a questão da conexão com a Argentina, isso é um potencial grande de expansão da diversificação da oferta de gás aqui no Brasil. A Argentina tem um gás barato, produzido em terra, só que aí a gente entra na questão de Bolívia, né? Porque esse gás ele tem que passar pela Bolívia para chegar
aqui no Brasil, e a Bolívia vai cobrar ali uma tarifa de transporte para essa conexão, que já foi anunciada recentemente aí entre 1 e 2 dólares por milhão de BTU, se eu não me engano. Enfim, todo mundo vai fazer a sua conta para tornar o projeto, os seus específicos projetos mais atrativos, né? Mas existe também projetos de conexão da Argentina direto com o Brasil. Além disso, quando a gente fala de Brasil, também tem a questão do GNL, mas o GNL ele é muito focado para geração de energia elétrica, né? A gente tem um sistema elétrico baseado em água e que precisa das termoelétricas, baseado em água, vento e sol agora, né? E acho que precisa das termoelétricas a gás para os momentos de seca, momento que não venta, momento que não que não faz tanto sol, e aí a gente precisa dessa capacidade flexível de fornecimento de gás para atender essa geração térmica. Mas diversos projetos foram desenvolvidos, né, ao longo da costa, no sul, no nordeste. Rio de Janeiro também já tem 2 projetos, tem outros projetos sendo estudados no Rio. Também não deixa de ser uma oportunidade de diversificação, mas ao mesmo tempo é uma barreira porque tem um custo internacional, né? Porque não é necessariamente barato, se você não tem um contrato de longo prazo, você vai estar exposto ao mercado spot, e aí você pode chegar em preços exorbitantes, como a gente viu aí durante a guerra da Ucrânia, que chegou a 30, 60 dólares por milhão de BTU as cargas importadas. Além disso, o Gabriel não ficar irritado comigo, tem também o biometano. Ele expandiu, cresceu muito ao longo dos anos e continuamente cresce. E teve o combustível do futuro, que ficou faltando nesse slide, foi o PL Combustível do Futuro, que foi aprovado um mês atrás, se não me engano. E ele traz uma visão que não é de. Não sei se o Gabriel vai trazer mais detalhes disso, mas não é uma visão de mistura necessariamente do biometano na rede, mas sim uma descarbonização do gás natural. O gás natural ele já traz benefícios quando você substitui carvão para outro combustível, mas o biometano ainda consegue avançar mais ainda, então pode ser a partir da mistura dele de fato na rede ou também da compra de certificados, iniciando em 1%, chegando a 10% de acordo com o MME, de acordo com o CNPE, se eu não me engano. Aqui acabei já falando um pouco dessas questões, gás para empregar e o Comitê de Monitoramento do Gás Natural. O gás para empregar tem diversas outras medidas também, e tem um ponto muito interessante. A gente, como Federação de Indústria, que trata muito com consumidores industriais, ele trouxe toda uma seção específica para proteção do interesse do consumidor quanto ao preço e à oferta. Então, olhando de fato para a necessidade de preço que a indústria tem que ter para gerar a demanda. Falando de Rio de Janeiro, o que a gente está falando? Ao longo desse processo também, Rio de Janeiro passou por algumas ações para abertura e desenvolvimento do mercado. Teve a concessão em 1997, o mercado foi se desenvolvendo. Em 2012, algumas deliberações, mas a abertura de fato do mercado ela começa aqui a partir de 2019, 2020, junto com o processo de abertura federal. Então, as regras foram colocadas, entrou em todo aquele processo regulatório da Genesa de recurso, embargos, etc. Mas a gente tem um marco regulatório legal específico para a abertura do mercado aqui no estado do Rio de Janeiro, com regras definidas, tanto para o mercado industrial quanto para o mercado térmico, mas entre 2020 e agora até 2024 não tiveram migrações de fato. A gente só teve, na verdade, migração a partir agora desse ano com a aprovação do contrato. E aí, o que a gente fala quando a gente fala da abertura do mercado? A gente está saindo de uma estrutura aqui no Rio de Janeiro em que o distribuidor ele não era só um fornecedor de gás natural, ele era um fornecedor de uma solução energética, ele entregava o gás, o preço com o transporte, com a molécula, com a distribuição, tudo junto, imposto, tudo resolvido, entregue para o consumidor. Quando a gente faz a migração para o Mercado Livre, a gente passa para um mercado um pouco mais complexo, que o consumidor
ele vai ter mais interlocutores, ele vai fazer um contrato de uso do sistema de distribuição com a distribuidora, ele vai fazer um contrato de fornecimento de gás com um comercializador, e aí isso pode ser um comercializador produtor ou um comercializador trader, né? Só faz a compra e venda do gás natural, e possivelmente também um terceiro contrato de transporte junto às transportadoras, para conseguir chegar esse gás até ele, caso o comercializador não entregue já o gás com o transporte. Além disso, existe a necessidade também de fazer um acordo operacional entre o comercializador, a distribuidora e o transportador para organizar o mercado, aqueles momentos, né, de questões de liquidez, as movimentações, entender se faltou gás, se não faltou, quem que tem que cobrar um pouco a mais de quem, para conseguir fechar a conta e ninguém sair perdendo no final dessa migração. E aí, dentro desse cenário de estrutura do mercado livre de gás, o que que a gente tem aqui no Rio de Janeiro? O título desse slide está errado, obviamente. A gente traçou aqui os avanços, o que está em andamento e quais são os próximos passos com relação ao mercado livre no Rio de Janeiro. A gente já tem um marco regulatório no mercado livre de gás que contempla aqueles consumidores que são chamados, vamos dizer assim, isolados e que precisam da construção de gasoduto dedicado. A gente já teve uma termoelétrica que fez a construção desse gasoduto, a Marlinha Azul, em Macaé. A gente tem uma tarifa de uso do sistema de distribuição para quem migra, então ela paga 1,9% a menos que o mercado cativo, e uma também para as termoelétricas é 22,5% menor por cento que o cativo, porque tem que fazer aqueles expurgos da comercialização, mas esses são valores que foram avaliados inicialmente, e que aí, como próximos passos aqui em vermelhinho, precisa ser desenvolvida a metodologia de cálculo que vai a fundo e detalha exatamente se é 1,9% ou não, se é um valor maior ou se é um valor menor. A gente teve esse ano o contrato de uso do sistema de distribuição aprovado, que é o contrato que o consumidor faz junto com a distribuidora. E a partir dessa aprovação, a gente teve a migração de aqui está faltando atualizar mais três consumidores aqui no Rio, a CSN, que é o maior consumidor individual de gás natural do país, fica em Volta Redonda, a Gerdau, que fica lá em Santa Cruz, e a Ternium também, que fica em Santa Cruz. A Ternium também, eu preciso, na verdade, saber se de fato migrou ou não, mas já estava previsto no aditivo contratual entre a Naturgy e a Petrobras a migração da Ternium. Isso olhando, né, estadualmente e um foco mais federal, a gente teve o surgimento de muitos agentes comercializadores do mercado, sejam eles produtores ou não, e a gente teve a repactuação do contrato da Petrobras com a Naturgy, que ficou em litígio durante alguns anos, e já algumas novidades, né? Desde a repactuação, a Naturgy já assinou um aditivo que teve de um novo produto que a Petrobras forneceu, que era um desconto de 20% em até 40% da demanda, e agora a Petrobras atualizou de novo os contratos, trazendo também desconto na demanda entre 90% da quantidade contratada até 105%, para evitar os casos que a Petrobras estava vendo em que a distribuidora ela reduzia aquela compra mínima obrigatória e comprava o diferencial no mercado que estava vendendo mais barato. Mas ok, a gente já avançou bastante no Rio de Janeiro, mas não quer dizer que está tudo perfeito. As coisas estão andando, mas existem outras questões que ainda precisam andar. O que está em andamento? A finalização da quarta revisão quinquenal, ela foi suspensa por causa, principalmente, do terceiro termo aditivo. Ela tinha que ter entrado em vigor uma nova estrutura tarifária em janeiro de 2018. E aí, essa nova estrutura deveria ter ficado em vigor até 18, 19, 20, 21, 22. E aí, em 23, em 22 tinha que ter feito uma nova revisão tarifária, a quinta e última revisão tarifária, mas não aconteceu. Então, a gente tem aí essa revisão que está agora quase finalizando, e a quinta que já está bem atrasada, mas que precisava finalizar a quarta primeiro para conseguir chegar na quinta. E aí o que teve de atualização com relação a essa quarta revisão? Saiu para consulta, para razões finais, né,
na Genersa o acordo que foi feito entre a Naturgy e o Poder Concedente, se eu não me engano, a gente ainda não estudou a fundo, saiu no final da sexta-feira, tá em aberto para consulta pública, a gente está estudando para entender o que foi colocado nesse acordo, mas isso traz um ponto final nessa questão aqui da revisão tarifária e do terceiro termo aditivo, e a gente consegue avançar, então, para a quinta revisão, tá aqui como próximo passo, e também para começar a discutir em próximos passos também o fim da concessão. Então, enquanto ainda tinha essas questões em aberto, enquanto ainda tem essas questões em aberto com relação à concessão vigente, fica mais complexo discutir o que vai acontecer com a concessão, se ela vai ser renovada junto com as concessionárias atuais, ou se vai passar por um redesenho, se vai entrar para uma nova concessão, etc. O que vai acontecer. Além disso, tem a regulamentação do comercializador. Não é uma prioridade, mas isso tá na agenda regulatória estadual, o desenvolvimento disso. Tem um decreto de biogás biometano, não sei se o Gabriel vai atualizar com alguma relação, algo com relação a isso. Não sei exatamente em que ponto ficou. Existe também o contrato, né, a CUG, o contrato de uso do sistema de distribuição flexível, que aí essa flexível ela se desmembra em diversos contratos diferentes. 2 diferentes para as termoelétricas, porque elas precisam de um contrato diferenciado daquele que é utilizado pela indústria, porque ela não necessariamente vai despachar, vai gerar energia, então ela não tem como pagar a distribuição sem estar utilizando o sistema. Se ela tiver que pagar, isso perde competitividade. Então, essas térmicas que vão ser recontratadas nos leilões, se Deus quiser, elas precisam ser competitivas, então tem que ter um contrato interessante para essa operação. Além disso, quando está falando das termoelétricas também, a gente teve a assinatura do contrato da Naturgy com a EDF do modelo de Merchan, que são aquelas térmicas que ficam disponíveis no sistema elétrico brasileiro e despacham quando tem demanda, ela consegue fechar um contrato específico com alguém, então ela faz essa contratação e entrega, então não é uma térmica necessariamente de backup do sistema, então é um contrato também específico para isso. Mas existe uma demanda também das indústrias que a gente está querendo entender melhor com os consumidores qual que é o objetivo, que é um contrato flexível para as indústrias. Então, a gente entende que é naqueles momentos em que ele vai ter uma batelada industrial maior, um lote maior e vai consumir mais temporariamente, ele precisa ter algum tipo de garantia de que ele consegue entrar e demandar esse gás, etc. Mas isso precisa ser bem desenhado. E no momento, pelo que a gente tem recebido com relação de informação da própria distribuidora, isso tem funcionado na CUG que foi aprovada. As indústrias que estão demandando mais do que o contrato determina, tem sido feita a aprovação, não tem tido muito problema, mas as indústrias solicitam algum tipo de garantia maior com relação a isso. Além disso, a gente tem também a questão do enquadramento do consumidor livre. Dentro do contrato de concessão, a gente tem que o consumidor livre é aquele consumidor que demanda pelo menos 100 mil metros cúbicos de gás por dia, então por isso que só a CSN, Ternium e Gerdau conseguiram migrar por agora. Mas a gente tem também dentro da deliberação da Genersa, dessas que eu comentei ali na linha do tempo, a determinação de que o consumidor livre, na verdade, seria o de 10 mil metros cúbicos. Então, quem consome acima de 10 mil metros cúbicos poderia fazer essa migração, mas a distribuidora entende que precisa ser feito contrato aditivo, mas existem também questões dentro do contrato de concessão que falam que as deliberações da Genersa integram o contrato de concessão, essa visão de avanço regulatório, né? Então a gente ainda fica nessa discussão. Existem vários consumidores que a gente está em contato, que já solicitaram a migração e foram negados, então é uma questão que precisa ser trabalhada, porque essa migração ela permite maior redução de custo, maior competitividade, então é muito importante que isso ocorra. Além disso, tem a questão também do acordo operacional, mas isso é uma questão estadual e federal também. E aí, quando a gente fala de próximos passos, a quinta revisão tarifária quinquenal e o fim da concessão, já comentei, metodologia da tarifa, de fato,
Também já comentei, e a gente tem outras duas questões. Uma que é o cálculo do custo de gás no mercado cativo. A gente já teve um certo avanço com relação a isso, a gente fez um pleito junto à Genersa, e desde então a gente tem, quando é feito o relatório, o preço do gás ele aparece aberto, qual é o valor da molécula, qual que é o valor do transporte, qual que é o valor da conta gráfica, né, que é trimestral, que é atualizado, então existe às vezes um valor que precisa ser recompensado do trimestre anterior que não foi atingido, etc. Pode ser para maior ou para menor, mas a gente ainda não tem de fato a metodologia, não tem a transparência total, mas a gente já avançou consideravelmente com relação a isso, e tem a questão da tarifa vidreira, que são alguns incentivos, benefícios cruzados que tem no mercado, que aí com o mercado livre precisa ser discutido como é que vai funcionar. Eu acho que eu falei bem mais do que 15 minutos, mas espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou aqui. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. E vamos passar agora para o Gabriel. Gabriel, a palavra é sua. Fique à vontade. Depois da fala do Gabriel, a gente abre para sugestões, comentários, tudo mais. Gabriel, fique à vontade. Obrigado, obrigado, Fred. Bom dia aí a todos e a todas. Deixa eu ver como é que eu faço aqui o meu compartilhamento. Share screen, tá aqui, vamos lá. Vocês estão vendo no modo tela cheia? Acho que tá ok, né? Vamos lá. Bom, a gente não tinha combinado, né, Fernando? Mas ele adiantou um pouco, adiantou o material que ele ia mostrar, e eu vi que estava assim com uma pegada realmente muito técnica, né, e muito conteúdo. Então, a minha proposta, Fred, talvez é fazer uma coisa um pouco diferente, até para não ficar repetitivo, não chovendo molhado. E dar um passinho atrás, no sentido de por que que a gente está discutindo isso, por que que isso é relevante, né? Por que que o gás natural ele é um assunto aí que está tão em voga, né? E eu acho que o ponto principal para a gente discutir, quando a gente fala de gás natural, é a gente entender aonde que a gente está, até para a gente saber para onde a gente quer ir, né? Mas, enfim, a gente tem que saber onde a gente está, e eu acho que alinhar o entendimento de onde que nós estamos em relação a consumo de energia, né? E aí eu vou chegar no nosso caso específico do Rio de Janeiro, mas eu vou partir aqui do geral para depois vir para o particular. Né? As pessoas falam muito assim da transição energética, né? A transição energética ela é uma grande mentira, ela é uma grande fantasia, ela é uma aspiração, ela é uma vontade, mas ela não é uma realidade. O mundo ainda não começou a fazer essa transição energética. Então, lá em 1990, o mundo dependia 81% das fontes fósseis, né? E hoje o mundo depende exatamente 81% dos combustíveis fósseis. Não mudou absolutamente nada. O que que mudou nesses últimos 30 anos? Bom, 35 anos quase. O que mudou foi, se vocês forem olhar as outras energias, a gente lá atrás, em 1990, tinha poucas opções, basicamente hidrelétrica, biocombustível e outras que entram um monte de coisa, e hoje a gente tem talvez uma diversidade maior dessas outras energias, que são as energias mais modernas. Então, tanto a parte de biocombustíveis avançados, enfim, novos gases, novas formas de utilização de biomassa, enfim, tem um monte de coisa aqui entrando, mas e são todas tecnologias espetaculares, né? Mas a gente vê o seguinte, elas não estão fazendo a diferença no cômputo geral em termos da descarbonização do mundo. Assim, aí as pessoas falam, pô, Gabriel, não é possível, você está louco. Isso não pode ser verdade, porque a gente está vendo no mundo inteiro, né, bilhões e bilhões e bilhões de dólares sendo investidos em energias renováveis. Então, por que que esse gráfico não está mudando? Tem um erro conceitual nesse gráfico aqui, gente, que é o seguinte, a gente está olhando duas pizzas e a gente está olhando a divisão dessas pizzas, só que a gente não está olhando o tamanho da pizza. E o tamanho da pizza hoje é muito, mas muito maior do que era o tamanho dessa pizza lá em 1990. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? De 1990 para cá, o mundo cresceu. Tem mais gente no mundo e essas pessoas estão consumindo mais energia, cada uma delas. Então, a gente saiu pouco mais de 8 milhões
de toneladas de petróleo equivalente, né, para mais de 15 milhões de toneladas de petróleo equivalente, né? Então, assim, da onde que veio esse crescimento de energia? Da onde que saiu essa energia toda para alimentar o planeta? Não saiu das energias renováveis. Então, as energias renováveis, sim, cresceram muito, mas esse crescimento não foi suficiente para dar conta desse aumento na demanda. E as pessoas falam assim: ah, mas Gabriel, o Brasil é diferente, né? Não, o Brasil não é diferente. Né? A gente fala assim: o Brasil tem a matriz mais limpa do mundo. Isso também é uma mentira. Isso também é uma falácia, gente. E que a gente escuta e repete muitas vezes sem saber o que a gente está falando. Então, quando a gente fala de matriz energética, da energia em todas as suas formas primárias, ou seja, das fontes de energia, o Brasil, na década de 70, ele tinha uma matriz muito mais limpa do que é hoje. A gente está indo na contramão da história. Tá? Hoje o Brasil depende 60% dos combustíveis fósseis e 40% dos combustíveis renováveis. Pô, mas não é possível, Gabriel. Você é a única pessoa que eu vejo falando isso. Todo mundo fala ao contrário. Mas essas aqui são as informações da EPE, gente. Né? Da Empresa de Pesquisa Energética, que é a melhor fonte que a gente tem no nosso país. Qual é o problema aqui? De novo, é o tamanho da pizza. O que acontece é que lá atrás, nos anos 70, o país consumia pouco mais de 50 milhões de toneladas de petróleo equivalente por ano e nós estamos batendo 300. Né? Então, o Brasil cresceu muito desde a década de 70. Né? E não só cresceu em número de pessoas, mas também se industrializou, se urbanizou. Né? As pessoas saíram do meio rural para as cidades, e tudo isso é consumo de energia, gente, nas suas mais diversas formas. Então, maravilhoso o crescimento das energias renováveis no Brasil, espetacular, mas ele está longe, mas muito longe, de dar conta desse crescimento na demanda. E aí, quando a gente fala de demanda, né, da onde que vem esse consumo, a gente tem todos esses segmentos. E a energia elétrica, mas fala assim: mas Gabriel, o futuro não é eletrificação. A energia elétrica hoje no Brasil, ela corresponde a menos de 20% do consumo final de energia. E a gente tem ali quase igual ao diesel. Só o diesel, sozinho, é igual a todo o mercado, todo o setor elétrico brasileiro. Vocês imaginam o que é isso? Toda uma indústria que existe, uma potência no Brasil, que é o setor elétrico brasileiro, é mais ou menos igual ao consumo de óleo diesel. E aí tem gasolina, enfim, até lenha. O Brasil consome lenha, gente, na mesma quantidade que a gente consome gás natural. É um absurdo uma tecnologia de 1,5 milhão de anos. A gente estava lá nas cavernas, a gente dominou essa tecnologia e ela não mudou absolutamente nada até hoje. É cortar a árvore, picar e queimar. Só que a gente chama de biomassa, porque é um nome mais bonitinho e politicamente correto. Mas é a mesma coisa, é lenha que a gente está cortando. E não venha você me dizer que a lenha é certificada, porque não é. Não existe hoje um sistema de certificação de lenha no Brasil que seja efetivamente confiável, e está aí no Jornal Nacional e está no Fantástico, de 6 em 6 meses, uma matéria lá do André Trigueiro, indo atrás dessa lenha ilegal. Então, não vamos dizer que isso é lenha certificada. Então, essa é a situação do Brasil. E no Rio de Janeiro, aí eu quero destacar para vocês, a situação é pior ainda, porque o Brasil ainda tem uma matriz elétrica relativamente limpa. Mas o estado do Rio de Janeiro não. A gente tem um potencial muito pequeno, uma geração hoje muito pequena de fontes alternativas. A nossa maior fonte no estado do Rio de Janeiro de eletricidade ainda é a termoelétrica, baseada em combustíveis fósseis. Então, isso é uma situação realmente muito grave, que nós temos que atacar. Por quê? Para salvar o mundo? Não, o mundo não está em perigo. O mundo vai muito bem, obrigado, e o mundo ele vai continuar aqui muitos anos depois da gente ir embora. Quem está em perigo somos nós. Quem está em perigo são as populações que vivem nas áreas urbanas, que estão expostas a essas emissões, não só de gases de efeito estufa, mas de outros gases poluentes também que atacam a saúde humana. Aonde vivem as populações que estão mais sujeitas a essas emissões? Ao longo das grandes estradas, ao longo aqui no Rio de Janeiro, nas margens da Avenida Brasil, quer dizer, são exatamente as populações mais vulneráveis, não é coincidência, que estão expostas a essas emissões
de poluentes dos combustíveis fósseis. Então, esse é o ponto que a gente tem que atacar, né? E a eletrificação não é uma solução. A eletrificação, ela é um nicho de mercado. A gente viu hoje, no Brasil, menos de 20%. E no resto do mundo é assim também. Ah, porque na Noruega, na Suécia, é 20%, tá, gente, da eletrificação. Você tem vários segmentos hoje da economia. Segmentos esses que são muito importantes para a indústria do Rio de Janeiro, do nosso estado: óleo e gás, siderurgia, químico. Então, são todos segmentos enormes e pesados aqui no nosso estado. Esses segmentos, eles não têm como se eletrificar. E a parte de transporte, que é fundamental. Também hoje o transporte, principalmente de cargas e passageiros, depende, não é 99%, é 100% do óleo diesel. Não existe hoje uma alternativa. Ah, mas tem o negócio do ônibus elétrico? Não tem. São Paulo fez um plano de milhares de ônibus, são 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. Eles fizeram um plano lá de 2.600, que depois virou 1.600, que depois virou 600, que depois virou 50, e hoje tem 25 ônibus operando elétricos na cidade de São Paulo, sendo que eles não trabalham todo dia porque tem apagão, então não tem energia para carregar o ônibus. Então não funciona. É uma grande mentira, uma grande falácia, é uma história que se conta no jornal e que a gente fica acreditando nisso. E não é uma realidade. Funciona para você fazer 5 ônibus, 6 ônibus, 10 ônibus, fazer um tour lá dentro da faculdade, lá da Califórnia. Eu tive lá, dentro da faculdade da Califórnia, os ônibus são elétricos, lindos, maravilhosos. Tem 4 ônibus que rodam ali de vez em quando para levar meia dúzia de caboclo. Agora, numa cidade, num centro urbano, né, com milhões de pessoas, você tem realmente uma rede de transporte, seja de carga, seja de passageiro, eletrificada. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tem lá numa cidadezinha, lá na Suécia, que tem 3 mil habitantes a cidade, aí funciona. Mas uma cidade grande realmente não tem a menor condição. Então, são vários segmentos que não são passíveis de serem eletrificados. Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar a redução de emissões, né? Então, lá, gasolina, diesel está lá no topo. O gás natural, mas o gás natural é fóssil. Sim, o gás natural é fóssil, mas ele reduz quase 30% as emissões de gases de efeito estufa. O que ninguém fala? Que ele reduz em mais de 90% as emissões de gases poluentes locais, principalmente material particulado, que é aquela fuligem, a fumaça, reduz mais de 90%. E o NOx, né? Sendo que a gente está aqui ainda vivendo os efeitos da mais recente crise de uma pandemia mundial, de quê? De efeitos respiratórios. Da onde que vêm esses problemas respiratórios hoje que avançam cada vez mais em todas as cidades? Exatamente dessa fuligem, desse material particulado. Então, o gás natural, é fóssil, reduz 30% o gás de efeito estufa. Legal, vamos evitar aqui a inundação e o fim da vida no nosso planeta. Tá bom, mas mais importante, nós vamos imediatamente atacar efeitos sobre a saúde humana nas grandes cidades se a gente migrar para uma matriz baseada em gás natural. O elétrico é muito legal? É muito legal. Mas a elétrica é emissão zero. Mentira, elétrico não é emissão zero, gente. A geração de eletricidade, ela tem suas emissões. E elas estão muito bem calculadas. Isso aqui são dados oficiais do governo brasileiro, tá, gente? No Brasil, não estou falando da Suécia, não estou falando da Dinamarca, dos Estados Unidos. Isso é no Brasil. Tá? O etanol, que é um biocombustível, excelente opção para veículos pequenos, né? Não se aplica a veículos pesados. Biodiesel, muito bom também. E o biometano, que o Fernando levantou a bola aqui para mim, não posso deixar quicando, que é o gás natural renovável, idêntico ao gás natural, só que 100% renovável. Rio de Janeiro é líder, pioneiro na produção de biometano, que é a menor intensidade de carbono que se tem notícia de todas as fontes de energia primárias. Fontes primárias que eu estou falando aqui. Tá? Então, por isso é que é importante a gente estar discutindo gás natural. É para isso aqui, para a gente não só movimentar, salvar, reerguer a economia do nosso Estado, mas não adianta nada ter uma economia do Estado onde as pessoas estão mortas. Então, assim, as pessoas têm que sobreviver a essa inundação de poluentes que hoje a gente leva exatamente para as populações que estão vivendo às margens dessas grandes rodovias, dessas grandes vias de trânsito nas cidades, tá? Sendo que um detalhe, o Fernando falou bastante aí, né, de todo o avanço que a gente vai ter na indústria de gás natural, um aumento previsto, né, gigantesco, né, e a gente está falando aqui, essa aqui é a produção
bruta, né, do que ela vai praticamente dobrar nos próximos 10 anos, de novo, dados da empresa de pesquisa energética. Só que tem um detalhe que poucas pessoas falam. Aqui está incluído a reinjeção. E todo mundo sabe, né? Hoje a gente produz aí mais ou menos 140 milhões, 150 milhões de metros cúbicos por dia, e a gente injeta mais ou menos 60% disso, reinjeta 60% disso nos poços. Então, a produção líquida, que é o que a gente chama, o que vem para o mercado, é na faixa aí de 50 milhões de metros cúbicos por dia. Tá? O que é importante? Lá em 2034, não só a gente vai aumentar a produção bruta para 300 milhões, mas a gente vai aumentar percentualmente a produção líquida. Então, a gente passa de 50 para 150 milhões de metros cúbicos por dia de produção líquida que vai estar entrando no mercado. A gente vai aumentar 3 vezes o volume de oferta de gás natural. Aí eu pergunto para você o seguinte: para onde vai esse gás natural? Né? Então, o Fernando mencionou, né, temos aí já uma realidade, né, o projeto do gasoduto Rota 3 já está em operação e a gente tem mais de 30 projetos, esse aqui é a mesma fonte que o Fernando mencionou, né, da Firjan, um trabalho espetacular, onde a gente tem mais de 30 projetos só na área de gás natural, só no estado do Rio de Janeiro. Tá? Projetos de infraestrutura. Para quê? Porque senão esse gás natural ele vai ser produzido, gente, e ou ele vai ser reinjetado, que não vai adiantar patavinas, ou então ele vai passar direto aqui debaixo do nosso nariz e ele vai direto lá para São Paulo para ser consumido lá. A gente não vai se beneficiar absolutamente nada disso. Então, como é que a gente consegue se beneficiar dessa produção, desse energético espetacular, que é ambientalmente correto, em termos de saúde, faz uma diferença brutal. Tem casos clássicos já explorados. Los Angeles é um caso clássico de migração para gás natural no transporte pesado e que fez uma diferença visualmente. Qualquer um que vai lá e vê aquela vista, o cenário da cidade de Los Angeles na década de 80 e como é hoje, mudou da água para o vinho. Era uma fumaceira, hoje é uma cidade limpa. Né? Então, quais são hoje os entraves, que foi aqui a pedida do Fred. Né? Então, primeiro, mais importante, isso bastante coisa aqui que o Fernando já mencionou, modernização, harmonização da regulamentação. Não adianta a gente querer criar uma jabuticaba carioca ou uma jabuticaba fluminense, a gente tem que estar alinhado, né? A legislação do Estado ela tem que estar alinhada com a legislação nacional, tá, gente? Senão, realmente dificulta muito. Eu acho que tem várias iniciativas nesse ponto aí que estão indo bem, mas a gente tem que dar apoio e a gente tem que fazer isso andar. Expansão do mercado livre, o Fernando falou bastante também em relação a isso, incentivos a essa infraestrutura de transporte e estocagem que estão nesses 30 projetos aí que a gente falou. A regulamentação do biometano, que o Fernando levantou, é um assunto que está há anos se arrastando, né, no Executivo. Então, entre a Secretaria de Energia e a agência reguladora, já tem propostas, é só fazer andar, é muito simples, já está pronto isso. Né? E o grande lance da regulamentação do biometano, o que é? Não é nem a regulamentação em si, mas é que esse é um passo necessário para destravar uma série de outras coisas que vêm depois, inclusive a entrada do biometano no mercado livre de gás. Mas precisa dessa regulamentação. Tá? E eu coloquei uma proposta que é o desenvolvimento do mercado veicular para o uso desse gás. Então, assim, o Rio de Janeiro, infelizmente, gente, a gente sabe que o nosso estado perdeu muito da indústria, né, para outros estados. Temos um potencial enorme de retomar uma série de indústrias importantes, mas esse é um movimento muito longo, né, gente? Estamos falando de anos. Né? O transporte, o GNV, ele é a única alavanca que a gente tem real e imediata para aumentar esse consumo de gás natural no nosso estado e a gente se aproveitar de toda essa produção que já está vindo, não só pelo Rota 3, mas também pelos outros projetos que a gente mencionou. Então, por quê? Porque a gente já tem tudo pronto, a gente já tem infraestrutura, a gente já tem os veículos, está tudo pronto. É só a gente incentivar realmente que esse mercado ele exista. Agora, o que é gás do transporte pesado? Será que isso é uma maluquice? Eu é que estou inventando isso? Não é. Isso aí, gente, é mais velho que andar para frente. Tá? No mundo inteiro existe transporte pesado, caminhões, ônibus, caminhões de lixo. É uma coisa óbvia, porque é um caminhão que roda 80 a 100 quilômetros por dia, ele sai de um ponto, vai a outro, ele volta para esse mesmo ponto todo dia. Então, você bota ali um abastecimentozinho de gás,
é uma coisa óbvia. Mais de 60% dos caminhões de lixo nos Estados Unidos hoje são movidos a gás. Mais de 50% dos ônibus novos vendidos nos Estados Unidos são a gás e tem experiência aí em um monte de países. Tá? A parte de caminhões, como é um mercado privado, esse mercado já andou. Então, hoje já é uma realidade, já está acontecendo, inclusive no Rio de Janeiro. Tá? A gente tem casos tanto de caminhões 100% a gás que estão rodando aqui no Brasil, fabricados aqui, só tem foto da Scania, né? Mas agora tem da Iveco também, tem MWM também, né? Tem a opção do diesel gás, que é uma opção intermediária, né? Que a gente pode utilizar também, é uma realidade no Brasil. São diversas vantagens dessa tecnologia diesel gás. Não vou entrar, esse material pode ficar para vocês, depois a gente pode entrar numa parte mais técnica, acho que não é aqui o objetivo. Né? O Brasil tem uma infraestrutura grande para abastecimento de gás. O Rio de Janeiro, particularmente, dos 1.700 postos de GNV do Brasil, 650 estão no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio de Janeiro é uma potência em termos de gás natural, de infraestrutura do gás natural e do abastecimento de GNV. Agora, essa infraestrutura precisa ser adaptada para abastecimento dos caminhões. Abastecer um caminhão ou um ônibus não é a mesma coisa que abastecer um veículo, enfim, por conta da frequência, por conta do volume. Então, claro que a infraestrutura ela tem que acompanhar também. Como eu falei, isso é uma realidade no mundo inteiro, não é uma jabuticaba brasileira que a gente está inventando, né? Vários países, e não é só coisa de Estados Unidos e Suécia. Aqui do nosso lado, na Colômbia, tem um caso que é um caso clássico e é uma referência mundial, o sistema de BRT da Colômbia, que é o Transmilênio, é todo movido a gás. E com um detalhe, o ônibus é fabricado no Brasil. Dorme com um barulho desse e é exportado lá para a Colômbia, e lá é um projeto que é fantástico, referência mundial. Ônibus fabricado no Brasil, a gente exporta para lá, e aqui no Brasil a gente não tem. Né? Hoje, o estado do Rio, e particularmente a cidade do Rio de Janeiro, ela já está toda mapeada em termos de rede de gás natural, de distribuição. Todas as garagens de ônibus no Rio de Janeiro têm acesso à rede de gás, se elas assim quiserem. Então, isso é uma coisa fácil, pronta, é só fazer. Não precisa de nada. Tá? Já é, como eu falei, uma realidade. Teste, demonstração. Há mais de 20 anos a gente faz teste. Não precisa mais fazer teste, não precisa. É igual testar a lei da gravidade, gente. Pelo amor de Deus, a lei da gravidade, desde que Isaac Newton inventou, já tem 200 anos esse negócio, não tem necessidade nenhuma, está funcionando, inclusive várias cidades do Brasil que já demonstraram e que isso funciona. Tá? Trabalhos do BNDES, trabalhos da EPE, que dão conta dessa viabilidade do uso do gás natural, tanto nos caminhões quanto nos ônibus. Né? Então, rapidamente, o meu ponto era esse: a gente tem que acelerar, ou seja, isso vai acontecer. A decisão nossa é: isso pode acontecer nos próximos 15 ou 20 anos, ou a gente pode fazer acontecer nos próximos 2 anos. E nós temos essa oportunidade para, nos próximos 2 anos, mudar a cara da matriz energética e da matriz de transporte no Rio de Janeiro. Não precisa de muita coisa. Obrigado, estou aqui à disposição. Se eu puder complementar, antes de abrir para Lógico, pergunta, Fernando. Gabriel, o que eu esqueci de comentar na apresentação, a gente em 2021, a gente fez um trabalho de mapeamento de demanda. Não sei se o Gabriel lembra. Com a indústria, é um mapeamento assim de pesquisa, né, de perguntar para eles o quanto eles consomem, quanto a mais eles consumiriam. Mas a gente não olhou só a indústria, a gente tentou olhar também. Tentou não, a gente olhou outros segmentos, como termoelétrico, e GNV. Quando a gente olha GNV, a gente criou um cenário 100%, que a gente chamou, né? Cenário 100% gás, substituindo, na época, 2021, substituindo 100% da demanda de gasolina C e demanda de diesel, das vendas, né, que ocorrem aqui no Rio de Janeiro, para a GNV, davam 16 milhões de metros cúbicos de gás. Só diesel, quase 10 milhões. Hoje em dia deve ser um pouquinho mais que 10. Se a gente fizer o que Bogotá fez, que é 40%, vamos botar metade, 50% que a gente, né, já tem mais experiência, 50%, a gente estaria, no caso, dobrando, só no veículo pesado, tá? A gente estaria dobrando o mercado de GNV no Rio de Janeiro. Isso é uma demanda importante para pegar aquela oferta maior que o Gabriel comentou na apresentação. Com Só que, certeza. infelizmente, diga, Fala, desculpa.
Não, 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 eu só ia falar assim, que infelizmente assim, que a gente está vendo nesse momento, por causa desses cenários de preço, aumento que teve, etc., a gente está vendo um cenário em que a venda de GNV tem caído muito no estado do Rio, muito focado no veículo leve, que Uhum, também tem uma oportunidade gigantesca de redução de custos, de aumento, né, enorme. de economia para a população, e também das questões de poluição que o Gabriel colocou, né? Veículo pesado emite, veículo de gasolina também emite um monte de particulado, Mesma etc. coisa. É Pois a é. mesma coisa. Então, também é um mercado que, no potencial, é muito mais do que dobrar. Se a gente pegar 16 milhões, 17 milhões, pegar metade disso, a gente está triplicando o mercado de GNV no Rio de Janeiro. E aí Exatamente, também é Fernando. uma As pessoas demanda não falam só além isso, do né? GNV, né? Exato, as pessoas falam assim: ah, mas será que tem mercado para esse gás todo? Se a gente pegar a demanda de diesel, né, que é o que o Fernando está falando aqui, mas se a gente pegar em termos nacionais, a demanda de diesel são 60 bilhões de litros de diesel por ano. Tá? O Brasil é um dos maiores consumidores de óleo diesel do mundo. Então, são 60 bilhões de litros. Isso equivale a 150 milhões de metros cúbicos por dia. 150 milhões. É toda a nossa produção bruta de gás natural offshore. Não é nem a produção líquida, não, incluindo reinjeção, incluindo tudo. Então, assim, a demanda, o potencial, ele está aí, gente. Agora, depende do quê? Depende das condições regulatórias, que é o que a gente falou, depende das questões técnicas, que aí a tecnologia existe, é claro, tem que ser feito um investimento, né? E a questão de preço, que é fundamental, que o Fernando colocou aqui. Não adianta. O gás ele é um combustível alternativo, ele é alternativo a alguma coisa. Então ele tem que ser mais competitivo. Hoje o gás natural, por uma série de questões, algumas que o Fernando tocou, né, ele não é competitivo. Agora, a gente tem que. Não é na canetada. Ah, vamos então É. fazer um decreto É. para reduzir o preço do gás. Não existe isso, gente. Né? Não, mas Vamos para a rua, vamos fazer. só complementando, Gabriel, ele é competitivo. Principalmente quando a gente fala em veículo leve, para Ah, quem não, já não, eu digo consome. no geral. No, no, Existe no uma geral, percepção de que ele perdeu uma isso. competitividade que ele não é mais, mas na verdade ele é. Só Ele que continua sendo competitivo, mas o que acontece é a atratividade diminuiu muito. Então a isso. gente tem uma dificuldade de gerar novos mercados, porque a empresa ou a pessoa física, para fazer essa migração do combustível que ela usa, seja o gás de cozinha, seja o diesel, seja o óleo combustível na indústria, né? Para ela fazer essa migração para o gás, ela tem que perceber uma diferença que ela entenda assim, tipo, não, realmente vale a pena fazer aquele investimento. Então, para quem tem o gás vale a pena, sempre valeu, nunca deixou de valer a pena, mas hoje a gente tem uma dificuldade de atrair novos clientes, seja a pessoa física, o motorista de táxi de aplicativo, seja uma grande indústria. É isso que eu quero dizer. Mas o ponto é, nós temos essa oportunidade de reduzir o preço do gás. Como? Com mais oferta. Para ter mais oferta é o quê? Regulação e infraestrutura. Não tem outro caminho. Eu acho que esse é o desafio e essa é enfim, a proposta que eu quero deixar, Fred, no final das contas, nós estamos aqui no fórum permanente do âmbito da Assembleia Legislativa do nosso Estado, o que que nós podemos fazer no âmbito do nosso Estado para promover uma regulamentação que seja mais pró a entrada do gás, mas também que a gente possa fazer uma regulamentação que incentive esses investimentos em infraestrutura, porque são esses dois elementos que vão trazer o gás cada vez mais competitivo. Ok, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Fernando. Excelente painel. Desculpa, estou um pouco resfriado e toda hora estou tossindo, então estou desligando meu áudio aqui para não atrapalhar. Bom, então agora vamos deixar em aberto para as pessoas que quiserem fazer algum comentário, alguma sugestão, para que a gente possa continuar, né, a pensar e a refletir sobre essa questão do gás. Muito bem, quem quiser falar, por favor, levanta a mãozinha. Vamos lá. Lembrando que a reunião foi gravada e qualquer coisa que queiram sugerir, comentar ou até perguntar para os dois palestrantes, podem mandar para o fórum encaminha para os palestrantes e ficamos na obrigação de obter a resposta e enviar de novo para quem fez o questionamento. Então, mas mesmo assim, por favor, está aberta a Isabela. Vocês estão me ouvindo?
não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Consegui ligar a câmera aqui, mas vamos lá. Uma das coisas que a gente vê é sempre que a gente está olhando sites de. Isabela, a gente está te ouvindo, mas está muito ruim, está falhando a sua ligação, a sua voz. Estão conseguindo ver agora? Talvez. Melhor, não sei. Um Acho que pouquinho melhor. dá para ir. Dá, Vai dá para devagarzinho que a entender. gente entende. A gente sempre, quando a gente discute essas questões aqui, a gente sempre esbarra nas questões de infraestrutura, né? Isso é sempre um fator complicador, não só no Estado, mas no país inteiro. O que vocês veem? Vamos tentar pontuar para, de repente, conseguir fazer a partir de fórum umas ações mais efetivas, mais, assim, rápidas, né? O que vocês veem de necessário para a gente alavancar o mercado, assim, do gás? O que está efetivamente faltando ou ações que a gente poderia desenvolver? Vocês já conseguem ver alguma coisa que a gente possa pegar até as nossas secretarias voltadas à infraestrutura, à Cinemar, enfim, envolver outros profissionais que não estejam aqui no fórum, mas que sejam do Estado para tentar colocar isso para frente? Vocês conseguem já dar pontuar alguma coisa para a gente? Acho que é Olha, para os dois. sim, eu acho que assim, com a CNMAR a gente já conversa bastante, eles têm uma atuação forte. A abertura do mercado, eu diria que é uma abertura cada vez mais efetiva, cada vez mais positiva para a migração do consumidor, ela é muito importante. E o porquê que eu estou falando isso? Vou usar como exemplo duas dessas empresas que fizeram a migração, que aqui a gente já tem mais alguma informação. Alguém botou alguma imagem aqui. Gente, o que é que houve aqui? Não entendi. Equipe, Enquanto, alô? enquanto vai tirando, eu vou falar. O Roberval, acho que sem querer compartilhou a tela dele aqui com a É, nossa. é. Se alguém aí do fórum conseguir bloquear o compartilhamento. Roberval. Bom, vai falando, Fernando, que a gente está Sim, ouvindo enquanto a vou equipe. falando. Por que isso é importante? Quando a gente olha o que aconteceu com duas dessas empresas que migraram, que a gente já tem informação, elas estão continuamente demandando mais do que elas tinham contratado inicialmente. Então, se ela, vamos supor, é 100, ela vem demandando 110, 115, 120. Por quê? Porque ela teve uma sinalização de preço positiva para aumento da demanda. Então, o preço que ela conseguiu comprar o gás natural é mais baixo do que o preço que ela compra no mercado cativo. Então, você propiciar que os consumidores de diversos portes consigam acessar esse mercado que disponibiliza um gás a um preço menor, isso é muito positivo, porque aí a gente consegue entrar naquilo que foi colocado lá no programa no Novo Mercado de Gás, começar a conversar, falar de redução de 50% do gás, quanto mais competição, mais fornecedor, a gente vai conseguir atingir um menor preço. Mas não adianta você ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 fornecedores se você só tem 5 compradores. Se você só tem as distribuidoras comprando e você não tem a competição pelo lado da demanda olha, eu vou o Berval botou de novo. Eu preciso de mais gás, eu preciso comprar mais gás no mercado spot, etc. Então, quando a gente consegue dinamizar o mercado, abrir ele e dinamizar, ter essas compras spot, etc., a gente chega num potencial maior de desenvolver essa demanda. E aí, quando a gente está falando em infraestrutura, como o Gabriel pontuou, no Rio de Janeiro, a gente já tem uma infraestrutura muito bem desenvolvida. A universalização da rede ela é muito importante quando a gente fala, né, da acessibilidade desse gás natural, mas a gente também não pode fazer a universalização do acesso ao gás natural a qualquer custo. Então, não é porque existe uma família que usa lenha no interior do Rio de Janeiro que a gente tem que conseguir levar um gasoduto para ele até lá, para converter esse gás natural, porque esse gasoduto vai custar milhões e mais milhões de reais, e isso vai impactar o consumidor existente hoje em dia. E aí ele vai ficar mais caro e vai perder competitividade. Então, a universalização ela tem que ser feita de modo
que viabilize a expansão do consumo e não mate o consumo atual. Porque senão a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia, só encarecer a conta no final das contas. Então, quando a gente olha para a infraestrutura, o trabalho que a Genersa faz, junto com o poder concedente, junto com a distribuidora e o sociedade civil, nos processos de revisão tarifária, entender de fato os investimentos que tem que ser feito, quanto que tem que ser, aonde que tem que ser, ele é muito importante, porque senão pode vir planos absurdos, como foi colocado Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, agora eu não sei, estão em processo de consulta pública agora, que o aumento da margem de distribuição era de 75%, porque fez um plano gigantesco de investimento. Só complementando e respondendo um pouco a Isabela também, eu estava aqui pensando alguns pontos bem objetivos, né? Acho que existe já um projeto dentro da Secretaria de Energia, que são os corredores sustentáveis. Esse é um projeto em andamento, mas que ele tem que ser mais estruturado, ele tem que dar uma aterrissada. Hoje está ainda solto, então acho que a gente tem que aterrissar esse projeto. É muito interessante, de incentivo à expansão da rede de postos de abastecimento para esses veículos pesados. Existe uma iniciativa junto à Secretaria de Transporte, que também é do Governo do Estado. O DETRO ele está com uma consulta pública para uma nova licitação das redes intermunicipais, né, das linhas, desculpe, intermunicipais de ônibus. Esse projeto ele já é bem mais avançado do que outros que a gente viu no passado, mas ele permite a entrada de ônibus movidos a gás. Projetos anteriores que a gente tentou, simplesmente a forma que o leilão era feito, o edital não permitia a participação de ônibus a gás, que é uma vergonha, não vou nem dizer um absurdo, mas uma vergonha. Esse agora, ele já, pelo menos, aceita a participação dos ônibus a gás. Mas nós fizemos, pela Associação Comercial, pelo Comitê do GNV, que é ligado à Firjan, uma solicitação que essa licitação não só permita, mas que ela incentive o ônibus a gás, né? Ou seja, para participar com outras tecnologias, não só pela questão do custo, mas também das emissões. Então, que seja feito uma conta, e tem várias metodologias internacionais e até no Brasil, existe uma metodologia do Ministério da Energia, que é a RenovaCalc, de como você contabilizar isso, essas reduções de emissões, em termos de dinheiro, tá, gente? Então, assim, eu acho que colocar os ônibus a gás nessa próxima rodada, que está sendo preparada pelo DETRO, né, ligado aí à Secretaria de Transporte, acho que esse é um ponto importante. Tem uma coisa no Rio de Janeiro que, infelizmente, não andou, que é a produção de biogás a partir de resíduos do saneamento. Nessa parte de saneamento, o Rio de Janeiro foi pioneiro. A SEDAI, lá em 2008, 2010, a SEDAI fez um dos primeiros projetos de biogás no Brasil, aqui na estação de tratamento de Alegria, aqui no Caju, né? Um projeto espetacular, deu super certo e não aconteceu nada. Então, acho que a promoção também da utilização dos resíduos do saneamento para a geração de biogás e biometano é uma tecnologia dominada, mas isso precisa aí de um incentivo, de uma parte, de um respaldo regulatório. E eu acho que uma coisa que também eu levanto aqui, nós estamos agora num período de consulta pública até amanhã, dia 30, da Agência Reguladora do Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, da Agenersa, para uma regulamentação sobre toda a parte de fraudes e falhas de segurança nos postos de abastecimento na rede de distribuição de GNV. Então, esse também é uma oportunidade, eu acho que da sociedade se manifestar, inclusive pelo Comitê do GNV, estamos consolidando esses comentários, mas acho que se tiverem também outras pessoas, outras entidades que queiram participar, lá no site da Agenersa, está aberta essa consulta pública, acho que é uma oportunidade realmente muito interessante para a gente, de novo, regulamentar, consolidar isso para que a gente possa ter um mercado sadio, legal, né? E que promova realmente o uso correto e seguro desse gás natural. Então, assim, são pontos bem objetivos, acho que coisas que estão rolando agora que a gente pode contribuir. Tá, Isabela? Espero aí que eu tenha ajudado e qualquer coisa também estou à disposição aí posteriormente. Não, ajudaram sim. Eu já falei até com o Gabriel uma vez
outra consulta pública lá atrás, a gente já trocou uma bola. E eu, assim, aqui eu sou sou conselheira da CEAES, da Associação dos Engenheiros, Associação Estadual aqui dos Engenheiros e Arquitetos do Estado, enfim, mas abarca todo mundo, né, dessa área técnica, Sim, geólogo, claro. tudo. Mas eu atuo aqui na PGE, né, na Procuradoria de Óleo, Sim. Gás e Outros Recursos. Então, é sempre um tema que a gente está voltado. E eu, às vezes, vejo assim, as outras secretarias de forma muito, obviamente, cada um tem o seu de forma muito pontual, né? A gente não integra isso entre as secretarias, né? Não integra o que a Cinemar está fazendo, com o que transportes estão fazendo, com o que efetivamente a gente poderia botar a CIOP, que é infraestrutura e obras também para alavancar certa infraestrutura mesmo de construção pesada, mesmo civil, Sim. para facilitar esses corredores, facilitar efetivamente esse desenvolvimento que a gente precisa que não seja só nessa área da nossa metrópole, né? Assim, que a gente tem aqui no estado, que isso se expanda um pouco mais para os outros pontos que a gente tem, que a gente, inclusive, tem as grandes empresas ali. Então, por isso que eu perguntei isso para vocês, o que a gente pode fazer para tentar alavancar isso de forma mais pujante, mais forte dentro do estado mesmo. Mas agradeço, sim. Eu achei as duas apresentações maravilhosas e com certeza vou trocar figurinha com você e com o Fernando também, com certeza. Boa. Obrigado, Isabel. Perfeito, gente. Inclusive, eu vou pedir tanto para Fernando como para Gabriel que coloque essas apresentações disponíveis no grupo do CS. Fernando, você não está no grupo da Câmara Setorial, mas a gente tem um grupo, eu, você e Gabriel. Então, se você me permitir, você manda nesse grupo que eu mando para a Câmara Setorial. Reinaldo Faisal, por favor. Tá no mudo. Perdão, pessoal. A minha dúvida foi mais um susto quando o Fernando apresentou a diferença entre mercado cativo e o mercado livre, que me pareceu que isso seria um grande entrave, a quantidade de atores, né? São diversos contratos que têm que ser feitos com atores diferentes. É isso mesmo? E- Então, a gente preparou esse slide, foi para um evento em abril que a gente fez exatamente porque a gente começou a conversar com as indústrias aqui no Rio, a gente viu que eles tinham só aquela visão ali do a minha conta chega, né? Eu abro a válvula, fecho, abro válvula e isso está resolvido. Aperto um botão e consumo meu gás e pago minha conta e vida que segue. Eles não tinham essa percepção do que acontece na mudança. Eles só tinham aquela ideia de, Mercado Livre eu vou economizar, porque eu vou comprar minha molécula, porque vai ser mais barato. Eles falaram assim, não, ok, isso não está errado, mas existe também uma internalização de um custo que a distribuidora que fazia, que era a compra, a venda, o transporte, etc. Então, assim, a gente botou esse desenho que é inicialmente assim, para dar uma leve assustada, porque ele é muito focado para a indústria. Então, olha, toma cuidado, você vai sair de um cenário de conforto para um cenário em que você vai ter mais complexidade. Quando a gente fala da CSN, que é o maior consumidor individual do Brasil, né, industrial, eles estão montando mesa de compra de gás, porque eles consomem muito. Então, eles vão ali na oportunidade, compram um gás mais barato aqui, reduz na compra do outro e faz negócio e barateia. Mas a gente tem indústrias de todos os tamanhos querendo migrar. Tem indústria de 70 mil metros cúbicos por dia querendo migrar, tem indústria de 40, tem indústria de 30, tem indústria de 150 vidreiras, né, que ainda não conseguiram migrar, tem indústria de 10 mil metros cúbicos, que a gente já sabe que está querendo migrar, 10, 11 mil metros cúbicos, que quando a gente olha aquele cenário que é mais complexo, ok, parece mais complexo, mas a economia que ele vai ter de até 20% na molécula, para ele vale muito a pena, é um ganho de competitividade gigantesco. Porque às vezes essa indústria, mesmo que ela consuma 10, 11 mil, esse gás ele vale aí em torno de 20 a 30% do custo de produção dele. Então, ele ter uma redução de até 20% na molécula significa, no custo de produção, uma redução de 4 a 6% sem ele ter que demitir uma pessoa.
Então, só nessa migração, por mais que seja complexo, aí ele contrata uma comercializadora, gestora de energia, porque ele não fazia gestão de energia. Então, ele contrata uma comercializadora, paga um FII, R$ 2.000 por mês, R$ 3.000 por mês, R$ 100.000 por ano, que seja, é muito barato, e ele vai fazer essa gestão para ele ali da alocação, para não pagar multa, para aproveitar, de repente, uma oportunidade que consiga, etc. Mas, em contrapartida, ele vai ter uma redução aí de 4 a 6% no ano, sem demitir ninguém, possivelmente contratando mais gente, porque ele vai ter mais competitividade, vai reduzir o custo de produção, ele vai ter uma competitividade maior e vai poder, de repente, adicionar um turno, vai poder acessar um mercado que ele não acessava antes. Então, é um cenário muito, muito positivo, que assusta quando a gente olha, mas que existem soluções para isso. Tem saída. Entende? Esse é um ponto muito interessante, Reinaldo, que você traz, porque realmente isso já é uma realidade no mercado de energia, né? O que a gente fala sempre é o seguinte: o caminho do mercado de gás, ele vai seguir o caminho que foi seguido pelo mercado de energia. Então, assim, como é que funciona hoje numa grande indústria? A gente na nossa casa, a gente está muito tranquilo, né? A gente chega em casa, acende a luz e no final da conta chega a conta lá da companhia, né, de luz. E a gente paga, né? A gente nem olha naquela porcaria, né? A gente paga do jeito que vem, né? No mercado de energia, hoje já não é mais assim. As grandes empresas consumidoras de energia, elas têm já esse tipo de coisa. As muito grandes, elas têm departamentos para poder ver quem é que está com o melhor preço a cada momento, qual é a melhor fonte, negociar. É um mercado livre. O nome já diz tudo. Agora, tem outras empresas que não, empresas médias, que já podem acessar esse mercado, mas talvez não têm escala para ter toda uma estrutura própria. Já se criou todo um mercado hoje de empresas especializadas, comercializadores, consultores, a parte toda técnica, que ele vai lá e faz o levantamento da sua parte técnica da instalação elétrica para ver se tem condição ou não tem condição de migrar. Quer dizer, é toda uma indústria que se criou a partir simplesmente de uma mudança regulatória de permitir esse mercado livre, né? Empresas foram criadas, investimentos feitos, empregos gerados, riqueza sendo gerada, quer dizer, e a gente espera que isso vá acontecer com o gás também, que a gente vai ter essa diversidade de agentes. Perfeito. Ok, obrigado, gente. Gabriel, deixa eu te perguntar. Você falou em biometano por meio de estações de tratamento de esgoto, não é isso? Isso. Amplia isso aí. O que que é necessário para isso? Lei? O que é? Então, o que acontece? De novo, só um passinho atrás, né? O que é o biogás, né, gente? Ele é o gás que é resultado da decomposição da matéria orgânica. Se você pega qualquer tipo de matéria orgânica, você fecha ela no ambiente sem ar, né, num ambiente fechado, as bactérias elas vão começar a decompor aquela matéria orgânica e aquilo ali vai, né, ser degradado em outros componentes, e o que sobra é o metano, que é o CH4, que é o gás natural. Então, é o mesmo processo que acontece lá debaixo da Terra, né, quando morre lá o dinossauro, depois é enterrado, aí 400 milhões de anos depois tem o gás natural. A mesma coisa acontece num tanque de concreto, num biodigestor, só que em 10 ou 14 dias. É o mesmo processo do gás natural, né? Só que ele é muito mais rápido. Por isso é que ele é renovável, mas é a mesma molécula. Então, assim, tudo isso já está regulamentado, tá, Fred? Isso em ambiente, no âmbito federal. A Agência Nacional de Petróleo já regulamenta isso tudo, não precisa mais nada, está tudo pronto. O que que precisa fazer? As empresas que são concessionárias dos serviços de saneamento, elas têm uma oportunidade enorme de pegar esse resíduo que hoje custa dinheiro para elas tratar e aproveitar isso e gerar um ativo. Só que você tem uma empresa que o negócio dela é tratamento de resíduo. Ela não é uma empresa de geração de energia, não é uma empresa de produção de gás. Então, é muito mais, eu vejo, que uma questão da mentalidade das empresas do que da própria legislação. A base legal, ela já existe. Agora, como é interpretado à luz do contrato de concessão essa receita acessória? A gente já viu alguns casos em que os operadores, não só de estações de tratamento de esgoto, mas também de aterros sanitários, eles não têm interesse no investimento da produção de biogás e biometano, porque o contrato de concessão, ele não prevê
as receitas acessórias, ou ele prevê que, caso hajam, essas receitas têm que ser repassadas ao poder concedente. Bom, aí não tem graça, né? Eu faço todo o investimento e o que eu gerar com isso eu dou para você? Não, aí não funciona. Então, o empresário ele tem que ser remunerado pelo investimento que ele está fazendo naquela tecnologia. Então, isso eu acho que é um ponto que, do ponto de vista regulatório, a gente precisa olhar, mas aí é de cada contrato de concessão, né? Do Brasil todo, cada um é de um jeito. Temos que ver no caso do Rio de Janeiro, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para que a gente realmente incentive as empresas a fazer esses investimentos? É um bom ponto. Acho que seria interessante, talvez, trazer essa discussão para dentro da Alerj, né? Excelente, eu acho que é Como um comissão. ponto espetacular que o Rio tem uma oportunidade aí, é o poço do pré-sal inexplorado, entendeu? Vamos pensar nisso. Aliás, na verdade, a gente está na nossa última reunião e vale a pena a gente pensar como é que o Fórum pode contribuir, né? Dentro dessa discussão, dentro de toda a discussão que está sendo colocada aqui, né? Vale a pena a gente já iniciar o ano que vem já propondo, né, Com a agenda, estratégias né? que a gente possa atuar, né? Lembrando que é a nossa última reunião, mas ainda temos a jornada G20 semana que vem, onde a gente pode Isso. discutir bastante e pessoalmente o que seria que vai ser extremamente interessante. Então, vale a presença de todos na jornada, se possível. Fernando, você não está palestrando, mas eu te convido para assistir, lógico, né? Vai ser de 4 a 8 ali no Palácio Tiradentes, começando às 9 horas da manhã. Depois eu te mando o cronogramazinho, né? Será Perfeito. um prazer você tá lá com a gente, tomando um café e discutindo e refletindo sobre temas muito importantes, né? Inclusive, o Gabriel vai estar lá palestrando, fazendo parte de Olá. um painel. Vai ser bem interessante. Eu acho, Fred, assim, que eu destacaria da minha parte esses dois pontos. Eu acho que a produção de biogás a partir de resíduo do saneamento, eu acho que essa é uma fruta madura na beira da estrada, está ali esperando a gente pegar, e a parte de uso do gás no transporte de passageiros. De novo, o transporte de carga já está andando, já tem uma boa agenda com a Secretaria de Energia. Tem como ser melhorado? Tem, mas eu acho que o transporte de passageiro, esse realmente dos ônibus, tanto os ônibus urbanos, e aí eu entendo que é uma concessão municipal, mas eu acho que o governo do estado e a Alerj têm um papel importante, né, de dar o direcionamento dessa política pública. Eu acho isso muito importante para os municípios, né, e a própria rede intermunicipal, que essa sim está no âmbito da regulamentação estadual. Para Então, acho que complementar de esses. sugestão, já que eu não participo da comissão, mas aí fica a sugestão para ser estudada. É, essas duas que o Gabriel colocou são muito boas porque elas são de curto prazo, é fácil, é rápido, já é Uhum. competitivo, isso acontece. Agora, também olhar aquelas que não são tão fáceis assim, quando a gente fala, por exemplo, da substituição de carvão. A gente tem indústrias no Rio que ainda usam carvão que, no caso, é importado. Ou seja, não é produzido aqui no Rio de Janeiro. Então, trabalhar o que tipo de política pública que pode ser feita para substituição de importação, que é uma política antiguíssima, econômica. Então, a gente substituir aquele energético que a gente importa para a utilização de gás natural produzido localmente, que vai gerar mais royalty, vai gerar, enfim, todos os efeitos. ICMS, ICMS local. ICMS pode ser serviços reduzido, porque a gente vai acessórios, estar. né? Enfim, você tem N maneiras É. para viabilizar isso. E aí isso pode ser também através no caso de carvão, que aí é para a indústria, mas olhar também se existe importação ou não de diesel e gasolina aqui no Rio de Janeiro, que poderia ser Uhum. substituído. Eu imagino que não, porque a gente já produz muito aqui no Rio. Mas, enfim, substituição de importação também é um viés interessante. Uhum. Agora você me espantou, Fernando. Agora você me deixou. Não sabia dessa questão de ter indústrias que ainda usam carvão. É um negócio É, que eu chega acho a que é uma assustar. só no caso, né? É uma só no caso que utiliza, porque não consegue ter viabilidade para substituir para gás natural, né? Porque o carvão é muito mais Entendi. barato. E ela precisa, para fazer a substituição total para gás natural, ela precisa fazer investimento. E é para fazer investimento, ela precisa ter um viés, uma sinalização de preço muito positivo.
É aquela história, né, Fernando? É mais barato porque ela não paga o custo da saúde pública, né, da doença respiratória que ela está gerando. Então, isso é a chamada externalidade, né? Quando a gente varre a sujeira para debaixo do tapete do outro. Então, por isso é que parece ser mais barato. Eu acho que aí realmente vem a política A política pública pública para para viabilizar isso. internalizar, né? Você não pode mandar a empresa botar a faca no peito do cara, mas você pode internalizar essa externalidade. Falar, amigo, legal, mas essa conta aqui é tua. Essa conta não é do governo do estado, não é da população, não é da Ô, sociedade do Rio de Fernando, Janeiro. Você sabe só dizer qual é a área dessa empresa que ainda usa carvão? Ah, depois desse comentário do Gabriel, eu não vou falar qual que é não, tá? Porque eu represento a indústria. Depois eu te digo, me manda uma mensagem, Isabela. Eu te mando uma mensagem, vou pegar seu telefone com o Fred, aí a gente troca uma bola, tipo, em Exato, off. exato. Não, mas vamos fazer pelo mecanismo de mercado, de incentivo, não é Hum, imposição, Fernando. Nem É pelo punição. mecanismo de incentivo. Pois é, e aí eu aproveito para lembrar esse excelente momento da semana que vem, né? Onde todas essas demandas que a gente tem, essas sugestões, podem ser colocadas diretamente para a Tia Ju e para outros deputados que vão estar participando da jornada. Então, mais uma vez, a importância desse evento, a importância de todos participarem, para que eles possam ouvir diretamente, né, essas sugestões e, quem sabe, nesse caso, abraçar uma das causas. Tenho certeza que Tia Ju, do jeito que eu conheço ela e do jeito que ela é empolgada, ela abraça uma ação dessa fácil, né? Mas é importante que a gente reflita lá, que a gente encaminhe as nossas sugestões dentro da jornada. Mais alguma sugestão, mais alguma Só fala? vou falar também, devo trazer um pouquinho desse tema, vou palestrar no fórum, Fred, mas na parte do Urban, né? Então, devo É trazer um verdade. pouquinho esse que a gente precisa, na verdade, de energia mesmo, de gerar isso para dentro dessa parte do urbano que a gente tem aqui, né? Desenvolvimento de cidade que acaba puxando o desenvolvimento do estado inteiro. Então, vou trazer um pouquinho dessa parte de energia ali para cidades inteligentes, que a gente tem falado muito disso, de resiliência e inteligência, e tem esquecido dessa infra que a gente precisa ter por trás, que não é só a parte da tecnologia, né? A gente tem que ter o suporte do resto da infra toda para poder efetivamente que essa tecnologia seja um plus, né? Seja um além para desenvolver a cidade. Se a gente não fizer esse básico aí de trazer energia e de viabilizar essa infraestrutura toda, não vai rodar, né? Você quer ver uma coisa, Isabela? Você me permite, Fred? Tem um outro ponto também que eu não comentei, que é a parte de climatização. Pô, fundamental no ambiente urbano a climatização. E é um consumo de energia brutal, né? E Gigantesco. a gente tem muita oportunidade, não só do ponto de vista da eficiência energética, mas também da geração do frio, né? A partir de gás natural. Você tem hoje tecnologia, de novo, mais velha do que andar para frente, para a geração de frio a partir de gás natural. Então, isso é uma tecnologia dominada, mas a gente não usa. É uma oportunidade também, é um outro segmento com potencial de consumo aí desse gás natural. Ou biogás. Ai, desculpa, gente. Não sei se é resfriado ou se é essa poluição. Acho que é os Tá dois. vendo? Mais alguma fala, mais algum comentário? Caso não tenha, como eu tenho uma reunião agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos eu entro numa reunião por causa da jornada, eu vou ter que pedir a vocês muito obrigado, um agradecimento especial ao Fernando, um agradecimento especial ao Gabriel pelo painel de hoje. Para quem não esteve aqui, para quem não teve, quem puder entrar em contato, o painel é gravado, né? Além da ata, vai ter uma gravação via YouTube, então pode assistir de novo e pode colocar seus comentários e suas sugestões para o fórum, que o fórum faz o devido encaminhamento. Nenhum problema, tá? Fernando, foi um prazer tê-lo aqui.
né? Eu que Seja, agradeço o a casa convite. esteja Muito aberta para obrigado. você. Sempre que você quiser participar de algum evento, eu vou te chamar, se você puder, tá? E Só Gabriel já convidar. faz, Tamo aí. pode deixar. Gabriel já faz parte da casa, né? Então, muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos, Reinaldo, Luciano, Isabela, que também estará conosco na jornada, palestrando. Aguardo todos vocês lá para que a gente possa tomar um café, apertar a mão e conversar um pouco, né? Vai ser muito importante essa semana, uma semana de excelência, né? Eu diria assim, de excelência. Então, já aguardo vocês. Muito obrigado a todos e fiquem em paz e harmonia. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Boa Até semana. logo, Valeu, Jorge. pessoal. Obrigado, Fred. Brigadão. Um abraço aí a todos. Nos vemos.